Olá, candidatos. Vamos dar início ao nosso curso, né, de probabilidade, que é o complemento aí da Caixa Econômica Federal, né, que houve uma mudança do edital e colocaram o raciocínio lógico, matemática básica e probabilidade. Raciocínio lógico, probabilidade e CESP. Então nós vamos fazer um estudo do princípio fundamental da contagem, análise combinatória e probabilidade. Ah, Fabrício, o conteúdo lá tá probabilidade. Pode cair princípio fundamental da contagem? Com certeza. Porque tem questões de probabilidade, né, que você precisa de arranjo, combinação e permutação. Mas a CESP-NB, né, ela em tese é muito tranquila, né? Então, eu vou abordar aquilo que é necessário. Tem que deixar claro que não adianta você, candidato, pegar questões da ESAF, né, da FCC, dessa parte aí, porque o CESP vai cobrar muito texto, então aplicação direta. Então, vamos fazer um curso aqui na medida. Então, vamos lá. Princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem é toda a relação M vezes N vezes P, pontinho, pontinho, vezes K. Na verdade, o princípio fundamental da contagem busca leis de formação para obter todas as possibilidades possíveis dentro de um modelo proposto. O que você tem que entender desse conceito básico aqui? Que o princípio fundamental da contagem, ele envolve produtórios, ou seja, produtos, M vezes N, associado ao número de elementos, somente isso. Estou te dando um exemplo muito básico para você realmente entender. Então vamos lá. De quantas maneiras você pode ir a uma festa com 3 blusas e 2 calças? Bom, se você tem 3 blusas e 2 calças, né, você pode fazer assim, ó. Blusa 1 com calça 1, blusa 1 com calça 2. Blusa 2 com calça 1, blusa 2 com calça 2. Blusa 3 com calça 1, blusa 3 com calça 2. Se você ficar fazendo esses diagramas aí, você vai perder um tempo. Então qual a ideia? Princípio fundamental da contagem, M vezes N. 3 elementos aqui vou chamar de M e 2 elementos aqui chamar de N. 2 vezes 3, eu tenho 6 possibilidades. Só isso, Fabrício? Com certeza, só isso. Muitas questões, né? Óbvio que depois você tem que ter um raciocínio mais brutal no decorrer do curso, mas a base é produtórios. Outra coisa que o candidato tem que saber é fatorial, né? O candidato tem que estar muito à vontade com fatorial, porque arranjo, combinação e permutação depende de fatorial para você fazer as contas. Então tem que lembrar que fatorial de 0 é 1, 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2 vezes 1. Fabrício, o que é o fatorial na verdade? É o produto de números em ordem decrescente. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Fabrício, por que fatorial de 0 é 1? Bom, eu tenho visto invenções também, né, inacreditáveis. A explicação disso está no livro de Cálculo 4, Kaplan Avançado. Eu sou formado em Física pelo FRJ. Então, é ali que está a explicação de fato das chamadas equações de contorno. Lógico que o curso aqui não é voltado para isso. Então, qualquer invenção do tipo fatorial de 0 é 1, aí no segundo grau, está tudo errado isso aí também, né? A discussão disso é chamada equações de contorno, Cálculo 4, o livro do Kaplan Avançado. Então eu tenho que deixar claro que eu tenho visto muitas invenções aí, né, nos cursos presenciais, onde as pessoas realmente desconhecem a matéria. Então, perante isso, o fatorial de 0 é 1, e a ideia é você fazer conta, né, lá no arranjo, combinação e permutação. Análise combinatória. Vamos fazer os chamados de grupos combinatórios, que são chamados arranjo, combinação e permutação. Lógico que existe com repetição essa repetição, mas vai fazer no decorrer do curso e lembrar que o CESP cobra isso de maneira muito básica, muito tranquila. Bom, arranjo. No arranjo, a ordem dos elementos deve ser considerada, né? Então a fórmula N fatorial, N menos P fatorial. Candidato, não decorem isso de forma cega, né? Eu tenho visto aí tentativas, né? Até hipnose as pessoas tentam. Qual é a ideia aqui? Se você pegar o número 12... inverter a ordem, vira o número 21. Te pergunto, 12 é igual a 21? Não. Então a ordem importa, somente isso. Ou seja, ao mudar a ordem, você muda a leitura da informação. Apenas isso. Então por isso que arranjo a gente fala, né, que a ordem de elementos deve ser considerada. Em outras palavras, se você mudar a ordem, você muda o significado. E a fórmula é N fatorial, N menos P fatorial. Fabrício, você vai usar a fórmula? Não, eu acho que não. Preste atenção, candidato. Quando você fala assim, arranjo de 5, 2 a 2, né, o que o candidato pensa? 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial.
fica 5 fatorial sobre 3 fatorial. Do 5 desce até 3, 5 vezes 4, cancelou 3 fatorial, dá 20. Não precisa fazer isso, preste atenção, candidato. Arranjo de 5, 12 a 2, você vai fazer assim. A partir do número que aparecer aqui, que é o N, a partir de 5, você vai voltar 2 vezes em ordem decrescente. 5 vezes 4, 20. E acabou. Pô, Fabrício, então isso é super legal, isso ganha um tempo. Com certeza. Olha aqui, candidato. Arranjo de 6, 2 a 2. A partir do 6 e a partir dele você volta 2 vezes em ordem decrescente. 6 vezes 5, 30. Então, você não precisa da fórmula, né? Arranjo de 10, 3 a 3. A partir do 10 e a partir dele, você volta 3 vezes em ordem decrescente. 10 vezes 9 vezes 8 vai dar 720. Então, eu não preciso jogar na fórmula, né, de arranjo, né? É realmente inacreditável o candidato ir para uma prova, né, com essa visão básica aí de segundo grau. Aqui é concurso público, né? Então, o candidato tem que ser rápido e objetivo. Permutação. Bom, permutação eu já vi de tudo, as pessoas inventam também. Candidato, permutação é um caso particular de arranjo, onde N é igual a P. Fabrício, então permutação é arranjo? Sempre foi, né? Que eu me lembro, isso nunca mudou, sempre foi. E mais do que isso, né? Se permutação é um caso particular de arranjo, é óbvio que também importa a ordem. Me dá um exemplo, Fabrício. Preste atenção. Você tem a palavra amor. Se você mudar as letras aí, pode virar Roma, por exemplo, né? Quando você muda a ordem das letras, seja com significado ou não, né? Você muda a leitura. Então continua sendo arranjo. Então permutação é um caso particular de arranjo onde N é igual a P. Aí por isso que ele vira P fatorial. Porque se eu tenho assim, arranjo de 5, 5 a 5, é 5 fatorial. Eu tenho 5 espaços para 5 letras. Amor, 4 letras para 4 espaços. Então, permutação, né, de 5 é 5 fatorial. Aí o candidato tem que fazer a conta. Então, permutação é óbvio que importa a ordem, que no fundo é arranjo, né? Então, ademais, é invenção. Combinação, não importa a ordem. Aí tem a fórmula aí. N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Fabrício, eu preciso ir com essa fórmula? Também não, presta atenção, candidato. Combinação, se você pegar N fatorial sobre N menos P fatorial, é a fórmula do arranjo. Então, combinação, candidato, é o arranjo sobre a permutação. E é óbvio que não importa agora a ordem dos elementos. Em outras palavras, eu quero que seja uma cadeira André e Bruno. Tem 2 cadeiras, aí sentou André e Bruno. Aí trocar de lugar, Bruno e André. Tá ali, o André e o Bruno estão ali. Ou seja, a troca da ordem das cadeiras não afetou as pessoas que ali estavam, que eram André e Bruno. Então são exemplos clássicos, né? São exemplos de referência que o candidato tem que ter. Então o que eu fiz aqui, ó? Uma continha. Combinação de 10, 2 a 2. Então você não pode ir para a fórmula, vai perder tempo. Preste atenção, ó. Combinação de 10, 2 a 2. É arranjo de 10, 2 a 2, permutação de 2. Arranjo de 10, 2 a 2. 10 vezes 9, 90. Permutação de 12 a 2 vezes 1, 45. Preste atenção agora, candidato. Complemento. Combinação de 10, 8 a 8. Aí o candidato, né? Ele, muito assustado, ele fala assim: a partir do 10 volta 8 vezes. Perdeu tempo. Olha só, candidato. 8 mais 2, ultimamente é 10. Então é complemento. Se combinação de 10, 8 a 8 e 8 mais 2 é 10, isso quer dizer que os valores são iguais. Ou seja, eles são complementares. Isso a CESP cobra toda hora, né, em questões maldosas, para você não perder tempo. Então fica atento, candidato. Vamos lá. Combinação de 7, 2 a 2. É arranjo de 7, 2 a 2, permutação de 2. A partir do 7 volta 2 vezes, 7 vezes 6, permutação de 2, 2 vezes 1. 42 por 2, 21. Fabrício, então você está me dizendo que eu não preciso usar a fórmula? Lógico que não, né? Nunca precisou. Se você realmente souber macetear isso, você vai fazer isso de forma muito mais rápida, né? E muito mais objetiva, né? Fabrício, como é que isso cai em prova? Vamos agora fazer questões de prova, né? Eu vou te provar que só com isso você consegue fazer bastante questão. Vamos lá, questãozinha do CESP. Uma questãozinha de analista administrativo, né, 2009. Com relação à análise combinatória, julga os itens que se seguem. O número de rotas aéreas possíveis partindo de Porto Alegre, Florianópolis ou Curitiba, com destino a Fortaleza, Salvador, Natal, João Pessoa, Maceió, Recife ou Aracaju,
Fazendo escala em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro ou São Paulo. Ele pergunta se é múltiplo de 12. Candidato, qual é a ideia aqui? Você vai fazer o princípio fundamental da contagem. Se você olhar, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba já tem 3 elementos. Vou colocar aqui a escala no meio, que são 4 lugares, né? Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro ou São Paulo. E depois, com destino a Fortaleza, Salvador, Natal, João Pessoa, Maceió, Recife, Aracaju, são 7. 3 vezes 4 é 12. Se 3 vezes 4 é 12, eu já sei que 12 vezes 7, obrigatoriamente, é múltiplo o quê? De 12. Então já acabou a questão, o item está correto. Então vejo que é uma questão de princípio fundamental da contagem, muito tranquilo da banquinha CESP-NB. Questão 2. Considerando que um anagrama de uma palavra é uma permutação das letras dessa palavra, tendo ou não significado na linguagem comum. Alfa seja a quantidade de anagramas possíveis de se formar com a palavra aeroporto. E beta seja a quantidade de anagramas começado por consoante e terminado por vogal, possível de se formar com a palavra turbina. E sabemos que 9 fatorial é esse monstro aí, né? 362.880 e 5 fatorial 120. Ele está perguntando se ao fazer esse anagrama daqui, se alfa é igual a 21 beta. Candidato, eu já vi soluções aí onde o herege, ele tenta pegar a conta aqui e fazer no braço, né? Perdeu o seu tempo, não pode. Quem vai enfrentar o CESP tem que saber esses macetezinhos das contas. Preste atenção, candidato. Vamos lá. Anagramas da palavra aeroporto. Como aqui tem repetição, né? Então a regra é permutação com repetição. N fatorial sobre alfa fatorial, beta, gama, ou seja, o denominador vai dividir por quem se repete. Então olha só, candidato. Anagrama da palavra aeroporto. Então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que o O apareceu 3 vezes, dividido por 3 fatorial, né? E o O apareceu 3 vezes, né? E o R apareceu 2 vezes, sobre 2 fatorial. Fabrício, a banca me deu o valor de 9 fatorial, vou substituir aqui? Não, né? Quem fez isso está por fora da banquinha CESP-NB. Deixa indicado aqui, 9 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Agora vamos ver os anagramas da palavra turbina, que começa por consoante e termina por vogal. Pô, as consoantes, né, turbina, né? Pô, se você não souber que é consoante, vai para vogal. Se você não souber que é vogal, eu não posso mais te ajudar. Então preste atenção, candidato. Turbina, consoante ou T, o R, o B ou o N, qualquer uma das 4. Terminar por vogal lá no final, né? Ou é o U, ou é o I, ou é o A. 3 possibilidades. Se aqui é obrigatoriamente consoante, aqui é vogal, já queimei 2. O que vai sobrar aqui? 5, 4, 3, 2, 1. Então é 12, 4 vezes 3, 12, sobre 5 fatorial. O que a banca está me perguntando é o seguinte: se 9 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial é igual a 21 vezes 12 vezes 5 fatorial. Aí o candidato, né, ele assustado, ele pega o valor aqui e substitui. É o que ensino para vocês aí, né? Errado isso aí, você perdeu o seu tempo. Preste atenção, candidato. O que você vai fazer? 9 fatorial é igual. Esse 3 fatorial e 2 fatorial vai passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 21 vezes 12 vezes 5 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. O que você vai fazer? É o princípio do quebra-quebra da CESP. 9 fatorial, você vai fazer assim: 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual. Quebra o número. 21 é 3 vezes 7. 12 é 3 vezes 4. E 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando você alinhar essas multiplicações todas, você vai cancelar. Quando você pega aqui 9 fatorial, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já matou com 5 fatorial. O que sobrar você vai ver 3 vezes 7, 3 vezes 4. Vai cancelar tudo, ou seja, 1 é igual a 1. Se você achou aqui uma verdade, é porque o item está o quê? Certo. Então é assim que você tem que matar essa questão. Você não tem que fazer conta alguma. Se você assim fez, você realmente não aprendeu nada em lógica matemática, ainda mais com foco na banca CESP. Então é assim que você tem que sair desse drama aqui. Então o item está correto, porque o lado esquerdo, só você fazer a continha aí, ele é idêntico ao lado direito. Quando eu falo fazer a conta, é
fazer a simplificação. Pô, Fabrício, então isso é super legal, né? Eu tenho que estar muito atento com a banca 7. Muito não, muitíssimo atento. Questão 3. O número de comissões constituídas por 4 pessoas que é possível obter de um grupo de 5 pilotos e 6 copilotos, incluindo, cuidado, candidato, pelo menos 2 pilotos é superior a 210. Então, olha só, candidato. Comissão com 2 pilotos, então é pelo menos 2, é 2 ou mais. Então, combinação, né? Combinação. Então, combinação de 5, 2 a 2, vezes combinação de 6, 2 a 2. Que é 10 vezes 15, 150. Se é pelo menos 2, vamos botar agora 3 pilotos. Então, se é 3, fica um lá do outro lado. Então, combinação de 5, 3 a 3, combinação de 6, 1 a 1. 10 vezes 6, 60. 4 pilotos, combinação de 5, 4 a 4, que dá 5. Somando isso aqui vai dar 215. Ou seja, 215 é superior a 210. Logo, o item está o quê? Correto. Então, uma questão também muito tranquila. Pô, Fabrício, então realmente é super legal esse curso, com certeza. Questão 4 aí da banquinha CESP. Considerando que o anagrama da palavra alarme seja uma permutação de letras dessa palavra, tendo ou não significado na linguagem comum, a quantidade de anagramas distintos, cuidado aqui, dessa palavra que começam por vogal, ele pergunta se é 360. Então preste atenção, candidato. Muita gente boa errou essa questão. Qual é a ideia aqui? Se eu tenho aqui a palavra alarme, vogal, A, E. Então tá aqui, A, E. Então, 3 possibilidades. Agora, o que vai sobrar aí? Né? 5 fatorial. Né? O que sobrou, 5 fatorial. Agora, qual é a maldade aqui? Por que dividido por 2 fatorial? Porque o A apareceu aqui repetido. Então, uma permutação com repetição. Então vai ser 3 fatorial vezes 5 fatorial, que dá 180. Se você esquecesse o 2 fatorial, iria achar o 360. Não sou. Então o item está o quê? Errado, e o resultado é 180 e não 360. Então uma questãozinha muito boa, né? Muito carniceira, e o candidato tem que estar atento. Questão 5. Essa questão que eu vou comentar, né? Que eu recebi um e-mail usado, né? Há um tempo atrás, é muita ousadia, né? Qual foi a ideia? É óbvio que eu sei que de 0 a 9, né? Vamos ver aqui a questão, tem 10 números. É óbvio que eu sei isso. Mas o que eu fiz lá na solução do meu livro, na segunda edição, botei uma nota da banca CESP. Se de 1 a 9 o valor já ultrapassava o que aqui está, de 0 a 9 já era muito maior, né? As pessoas não entendem isso. Aí me manda o seguinte e-mail: o professor cometeu um erro. Não, não cometi erro nenhum. É óbvio que eu sei fazer isso, é questão muito básica, né? Para início de conversa. Então, dentro dessa realidade, vou botar aqui a solução que é geral para não ter nenhuma dúvida. Mas se você comprar o meu livro de solução da CESP, na segunda edição eu botei uma nota explicativa, né? Na primeira edição eu fui enxuto, né? Eu acreditava que o candidato estava muito à vontade com essa banquinha, né? Não tem muito detalhe, né? Aí tem esses fóruns aí, né, dos aventureiros, onde tem de tudo, aí pessoas falam coisas que sequer entendem. Então, nessa realidade, eu vou fazer a questão aqui como ela tem que ser mesmo. Então, vamos lá. Suponha que um banco tenha um cartão especial para estudantes, que já venha com as senhas de 4 algarismos escolhidos de 0 a 9 e atribuído ao acaso. Com relação a essa situação, julgue os itens subsequentes. Ao se realizar todas as combinações possíveis com os algarismos 2 e 1 juntos, olha para o texto, candidato, e nessa ordem, obtém-se no máximo 122 sem diferente. Qual é a ideia aqui? Se o 2 e 1 tem que estar junto nessa ordem, ele pode estar aqui, peguei o primeiro caso, pode estar aqui, mas pode se deslocar para cá, como pode se deslocar para cá. Então ele tem mais 3 situações. Então eu faço uma e multiplico por 3. Ele falou aqui, né, a conta dessa ordem, obtém-se no máximo senhas diferentes. Bom, o que pode acontecer aqui? Eu vou pegar uma situação, extrapolar, né? 2 e 1 aqui, e aqui número com repetição. Pode ser número com repetição? Pode, né? Não está escrito em números distintos, então pode. Mas que candidato aqui tem que estar atento? Se aqui é 2 e 1 e aqui 10 e 10, né? Então vai ser 3 vezes 10 vezes 10. Então aqui a gente vai dar 300. É óbvio que isso é muito maior que 192. O que eu fiz lá no livro? Eu coloquei, ao invés de 0 a 9, de 1 a 9 e distintos. E isso já ultrapassava 192. Olha, se nesse caso é absurdo, é o chamado, né, teste da comparação pelo absurdo. Isso é cálculo 4, eu estou muito à vontade, teorema de D'Alembert.
teste da comparação. As pessoas não sabem nem o que é isso, né? Mas o que eu fiz isso na verdade? Eu fiz o chamado teorema teste da comparação, né? Onde você compara se uma série, se eu quiser, converge ou diverge, você compara se aquilo está certo ou errado, ou usa também o chamado princípio de Poincaré, onde eu pego uma lei de formação geral. Então, no fundo, o que eu fiz foi isso. Mas qual a ideia aqui? Aqui você percebe muito bem que isso é obrigatoriamente maior, né, que 192. Então o item está, né, correto. Quem pegar meu livro, eu dou as duas soluções, né, e ficar tendo com essa nota explicativa. E como é que eu tô gravando aqui, né, recente, né, eu vou dar uma explicação por que eu fiz aquilo, né. Mas eu tô muito à vontade com esse conteúdo. Questão 6, uma questão também muito interessante que a CESP adora. Então atenção, candidato. Pode-se obter 2016 senhas em que o 0 é necessariamente um e somente um dos algarismos e os outros três são distintos. Aqui a banca foi clara, distintos. Então qual a ideia aqui? O 0 aqui, o 0 aqui, o 0 aqui e o 0 aqui. Por que eu coloquei 1? Para dizer que é a posição que ele ocupa, né? Uma posição única aqui. Então aqui é como se fosse o dígito 0, o dígito 0, o dígito 0 e o dígito 0. Como aqui são algarismos distintos, né? Então aqui vai ser um dos 9, dado que o 0 entrou, 8, 7. 9, 8, 7. 9, 8, 7. 9, 8, 7, aqui é como se fosse o dígito 0. Às vezes me perguntam em sala, Fabrício, mas olha só, se o algarismo aqui é 0, você tem aqui um número, na verdade, 987. Isso é até verdade. No entanto, é uma senha, né? Eu estou perguntando aqui qual o número que você lê de fato. 0987, você lê na verdade um número 987. Mas vai existir aqui a senha 0987, né? Vamos supor que um dos dígitos aqui é o 9, eu escolhi o 9, que é o 8, escolhi o 8, que eu escolhi o 7. Então você tem aqui 0897, então é um dígito. Então o 0 aqui, na verdade, né, ele tá valendo, né? Outra questão que está no livro resolvido foi tipo um relógio de marcador de água. Por exemplo, se eu tenho um marcador 0004, não é o dígito 4, é 0004, aí tá valendo, né? Então atento com isso aqui. Então o que ainda tinha que fazer? Essa situação aqui 4, 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, no fundo 5 aí, né? Tá? Então eu ia fazer 5 vezes 504, que vai dar o quê? 2016, né? Aqui é vezes 4, né? Só consertar aqui é vezes 4. 504 vezes 4, né? Vai dar 2016. Então só ficar atento aqui, ó. 00004. Aqui eu cometi um errinho aqui, mas é muito cirúrgico, muito tranquilo. É 4, tá, candidato? 4 vezes 504. 2016. Então muito tranquilo essa questão também. Bom, outra questão também interessantíssima, né? Interessantíssima. Ao se utilizar somente os algarismos 1, 3, 4, 7, pode-se obter 12 senhas de algarismos distintos, olha o texto, distintos, e que não sejam maiores que 4.173. Candidato, qual a ideia aqui? Se aqui é o algarismo 1, aqui pode ser qualquer um dos outros 3, ou é o 3, ou é o 4, ou é o 7, então permutação de 3. Se aqui é o algarismo 3, aqui pode ser 1, 4, 7, qualquer um dos 3. Agora, o drama começa aqui. Se aqui é o algarismo 4 e tem que ser em ordem crescente, a banca não é obrigada a falar, tem que saber isso, automaticamente aqui é 4, 1. Então só sobrou 4, 1, 3, 7 ou 4, 1, 7, 3. Como ele quer 4, 1, 7, 3, mais 1, mais 2. Então qual é o total? 3 fatorial, que dá 6, mais 6 mais 2, que dá 14. Mas perceba, 6 mais 6, ultimamente é 12, né? Ultimamente é 12. Mais 2, 14. Essa questão aqui rolou a facada, que a banquinha foi covarde. Se eu não me engano no meu livro, né? Não é que eu cometi um erro. Teve um ano que a banca considerou o item errado, depois, questões recentes, entraram com recurso, botou o certo, ela meio rodando com o certo. Olha o que a CESP fez, fica atento, candidato. O item correto é certo, rolou facada, mas qual é o entendimento da banca? Você tem aqui 14, olha, se pode 14, pode 12, né? Eu tenho uma lista de 14, se tem 14, pode 12, ou se pode 12, ela pode 14. Você tem uma lista de 14, se pode 12 ali, está dentro dos 14. Então a banca interpretou assim. Então o item está correto, oficial. Houve polêmica, vai se cair de novo na prova, cuidado com esse pode.
O mais correto a banca CESP-NB fazer é maior que tanto, é menor que tanto, ela gosta assim. Mas ela quis inventar, então fica atento com isso aí. Questão 8. A quantidade de números ímpares de 3 algarismos que podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3 e 4 sem repetição é inferior a 10. Candidato, se é ímpar, tem que terminar em 1 ou em 3. Se é sem repetição, o que sobrou aqui? 2, 3 e 4, arranjo de 3, 2 a 2, que é 6. Se é ímpar, terminado em 3. Então arranjo de 3, 2 a 2 é 6. 6 mais 6 ultimamente é 12. Ele pergunta se é inferior a 10. Está errado. 12 é maior que 10. Então o item está errado. Muito tranquila essa questão também, né? No próximo bloco, vamos fazer um estudo básico de probabilidade na medida para a banca CESP-NB.